Olá, eu sou o Marco Mendes, está começando o Planeta Zen aqui pela sua MKK Web TV. É feito com carinho, é feito para você. O intuito do programa é unir as pessoas para um mundo melhor, sem preconceitos. Todo programa eu trago um convidado mais do que especial e hoje não poderia ser diferente. Estou com ele que já teve a oportunidade, já esteve aqui com a gente, né? Ele, grande, Elias Luiz Bispo IV, metafísico, paranormal, médium e outras cositas mais. Seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço, gratidão, Marcos, gratidão. Eu é um que prazer agradeço, estar aqui novamente. Eu que agradeço, né, ter essa pessoa, né, que tem tanto a nos ensinar aqui, né, com muita espiritualidade, muitos ensinamentos, a gente sempre aprende, principalmente ele que está com a gente no programa da MKK Web Rádio, aqui na MKK Web Rádio, com o seu programa, a gente vai estar falando a respeito já. Estou vendo aqui vários livros, estou vendo perfumes, né? A gente tem tantas coisas, né, para estar falando, mas vamos falar. Você me trouxe aqui um assunto importantíssimo para todos nós. Vamos falar um pouco da nova era, né? Vamos falar sobre as religiões, as tradições, as antigas tradições de uma nova era que está se aproximando, né? Todo mundo fala, o que vai ser essa nova era? O que é essa nova era, né? E a gente vai estar misturando também a ciência e a religião. Né? Sim. Eu queria que você me falasse a respeito, logicamente, antes de você se apresentando às pessoas, falando um pouquinho de você, né, do seu trabalho. Bom, eu sou Elias Luiz Bispo IV, sou médium sensitivo natural, sou paranormal, sou um babalaô, um oluô, né? Direcionei durante muito tempo a ABACLO, que é a Associação de Amparo Cívico Luz do Oriente. Então coordenei durante muitos anos, uns 10 anos como presidente. Também comandei ali o Centro de Umbanda Casa de Saber. Depois da Umbanda, então parti para o Queto Efan, né? Não é o FON é a língua, Efan, gente, tá? Para o Queto Efan, né, com o Veco Altevir Tarachu, que era filho do Valdomiro Baiano. E daí fiz também, iniciei-me dentro do Candomblé. E mais fora disso já tive várias iniciações também como benzedor, curandeiro, já que minha mãe era uma terapeuta natural daquelas pessoas antigas, né? Hoje em dia se fala, o terapeuta holístico é aquele que utiliza uma gama enorme de tecnologias, né? O tradicional é aquele que vai utilizando desde as ervas, plantas, uma naturopatia, um pouco de holismo, um pouco de uma série de coisas, né? Então minha mãe era esse tipo de terapeuta e eu herdei muito disso, né? Fui benzedor durante muito tempo, atendi pelo Brasil benzendo, curando, fazendo cirurgias espirituais, e assim eu fui evoluindo também. Fui dono do Arte de Ser, do Kamadeva, né, do Círculo Esotérico Mágico Oriental em Fernandópolis e de outros espaços também holísticos, né? Fiz grandes parcerias ali com o Cheiro da Terra, fiz grandes parcerias com o Suriana Mascara em São Bernardo, dando cursos de runa, tarô, numerologia, ou seja, diversas técnicas esotéricas, né? Então, isso desde a década de 80 até a década de 90, fazendo formação na época, né? Holística com diversas técnicas, são numerologias e etc, né? São várias pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que vão compartilhar, inclusive, vão partilhar, né, o vídeo, né, tudo que estão vendo, e que aprenderam comigo, então desde a leitura de mãos e etc. É um grande estudioso, isso que é bacana, e é para poucos isso, hein? A gente vê muita gente aí que está precisando realmente estudar mais, ó. Ele aqui tem sempre a nos ensinar. Eu tenho paixão por saber, por isso eu sinto que tenho sempre que aprender e uma vida inteira, que seja 500 anos ainda é pouca. Você está trazendo um assunto, né, sobre a integração da ciência e das religiões. Eu queria que você colocasse, eu tentei algumas perguntas também falar sobre o assunto, né? Mas eu gostaria que você já começasse. Muito legal. Então, de onde isso vem, na verdade, né? Isso vem do meu trabalho como um todo. Eu já nasci numa casa na qual minha mãe era uma católica, mas que tipo de católica? Era lá da cidade de Laranjeira, da região de Laranjeira, né? De Areia Branca, na verdade, que pertence a Laranjeira, e lá de Sergipe, né? E ela já trouxe da minha avó, então, uma capacidade de cura muito grande, ou seja, quais os elementos que a minha avó trouxe? Minha mãe falava assim, minha mãe falando, né, de minha avó, que ela deitava-se no chão, com as pernas abertas, os braços abertos e com vela em cada ponto, ou seja, fazendo a estrela de 5 pontas. E minha mãe não falava disso.
porque ela tinha tabu de falar de bruxaria. Era bruxo, porém não pode falar que é, porque era um outro período, sabe, Marcos? Isso. Culturalmente, gente, era um outro período, a nível de cultura, a nível de esclarecimento, as pessoas perseguiam, tinham medo, né? Existia um medo, etc. E tal, então não se falava assim. Mas, ou seja, então minha avó já trouxe uma série de elementos que vieram da Europa, que vieram de outros locais, que vieram da cabula mesmo. Para quem é pesquisador, gente, pesquisem os folcloristas, escritores, comentaristas do século XIX brasileiro. Vocês vão entender perfeitamente tudo. Então existia a cabula, que é uma cabala brasileira, certo, onde você vê a cabala, né, o cabalá, entrar a cultura semítica, daí entrou pegando a cultura indígena e uma série de outras, e minha mãe veio dessa história. Então minha mãe fazia garfados, fazia uma série de coisas, e meu pai evangélico, falando não e estudando, né, e meu pai ia na igreja, pregava na igreja, né, ali no Jardim Telma, em São Bernardo do Campo, e era uma outra período. O meu pai, ele realmente vivia com muita intensidade tudo que ele pregava. Então, quer dizer, mas quando o meu pai não estava em casa, minha mãe atendia ali a mão, olhava e manifestava imagens do copo de água, fazia movimentos, tinha uma paranormalidade muito grande. Então, minha história veio disso, ou seja, essas histórias todas, onde está a verdade? Ou seja, nós vivemos buscando o equilíbrio. Daí já começa a falar, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual. Quando você busca seu equilíbrio emocional, você está buscando também o equilíbrio do quê? O seu equilíbrio de vida. Você está buscando trazer o perfeito equilíbrio para a vida, para as emoções, para as palavras, para os sentimentos e para a tua espiritualidade, ficar bem com suas verdades íntimas e daí com a vida material também. Né? Que esse é o paradigma do campo holístico, né? Ou seja, das novas ciências, né? Que são antigas, na verdade. Esse nome holístico vem lá de Hipócrates, né? Da Grécia Antiga, mas enfim. Através disso, então desde pequeno, né, eu me indagava e começava a buscar, né, de pequeno, com 8 anos de idade, eu li o meu primeiro livro de Freud, né, que era um livro do Carlos Estevam, né, falando realmente, era um livro de capa amarela até, falando ali de Freud. Ou seja, daí eu peguei o gosto de ler coisas mais sérias e vi o seguinte: todos nós estamos buscando o perfeito equilíbrio, ou seja, todos queremos ser felizes. O que é ser feliz? É você estar equilibrado em todos os aspectos da vida. Mas para isso há necessidade de algum conhecimento, de saber de onde as coisas vêm. Nesse nosso momento, vemos o seguinte: inúmeras pessoas se degladiam, buscam, se machucam, se ferem, buscando caminhos. O meu caminho é mais verdadeiro que o seu, o meu caminho é correto. As pessoas, na verdade, estão com medo. Quando a pessoa se mostra agressiva é porque ela está com medo. Veja um gatinho, um animal. Por que ele te arranha? Porque ele está com medo. Um cachorrinho, né? Por que o cachorro te morde? Ele está com medo. E uma criança, veja a criança abraçada, querida, olhada, quando a criança ouve eu te amo com voz dócil, ela é dócil também. Quando ela é beliscada direto, né, chacoalhada, ela se torna agressiva. Então essa é uma lei da vida. Por isso é que hoje, né, com tantas informações ligadas à tecnologia, ou seja, os seres humanos evoluíram, as diversas nuances das ciências foram colocadas à mesa através de diversos povos diferentes, ou seja, o grande número, 7 bilhões de habitantes no planeta, possibilitaram que diversas formas de pensamento, de inteligência e de compreensão fossem colocadas no meio acadêmico, ou seja, fossem construídas escolas, fossem construídos saberes. E esses saberes é que estão fazendo com que o indivíduo marche rumo ao encontro com a espiritualidade máxima, ou o Espírito Santo, a construção do ser humano, a construção do humano na Terra. Humano na Terra, Até porque, agora eu vou entrar até mais rápido, porque já deu para as pessoas entenderem, que esse conjunto de pessoas pensando, realizando e criando, é que fez com que as tecnologias se tornassem cada vez melhores. Então veja, é muito importante, se você se acha materialista, se você não acredita em nada, de repente você acredita em tudo. Porque graças a esses indivíduos, muito matemáticos, muito São Tomé, muito pão, queijo, é que se criou as tecnologias que possibilitam ver o espiritual. Ou seja, hoje com a altíssima tecnologia, você consegue ver
as células, você consegue ver um universo inteiro, graças a inúmeras lentes, inúmeras tecnologias, a inúmeras ondas de rádio que foram criadas, conseguimos nos comunicar, nos contactar, ou seja, aquilo que era bruxaria, hoje em dia se torna democratizado. Verdade. As crianças já nascem ali brincando com seu tablet, né? Eu tenho um afilhadinho, ele já tem ali pequenininho, foi aprendendo a falar com o tablet. Então já tem uma série de recursos para as crianças, vai aprendendo a letra, a cor, etc. Então veja, esses mecanismos todos desenvolvem a nossa mente, as nossas capacidades e fazem com que o indivíduo consiga enxergar a vida de uma forma diferenciada. E dessa forma ele consegue perceber que aquilo que o xamã, o bruxo, o feiticeiro, o mandingueiro dizia, né, que olha, você faz parte da vida, nós somos feitos do barro. Tem muita gente que ria, na década de 70 a pessoa já se viu, isso é uma falácia. Hoje a ciência mostra que nós, espera aí, você tem 70%, né, por cento do seu corpo é água. Então, e o restante é o quê? Potássio, minério, ferro, manganês, cobre. Então você é barro. Você é terra, é água e, então, realmente, a ciência, ela ao mesmo tempo testifica as verdades que são máximas, né? Como a Ordem Rosa Cruz, eubiose, gnose, Círculo da Comunhão do Pensamento, maçonarias místicas, e todas dizem, né, as leis cósmicas universais, né, elas foram, são e serão sempre. Então, quando eu penso nas diversas religiões, vejo que todas as religiões estão buscando a compreensão de sua divindade, né? Que fique bem claro, porque cada qual segue. Existem diversos ramos da Wicca, existem diversos ramos, mesmo do que se é chamado umbandismo ou candomblecismo no Brasil, existem diversos ramos, diversas divindades, e todos buscam entender melhor essas divindades, a sua relação e sua própria energia, sua própria paranormalidade, seu próprio psique. Como é que a minha mente funciona? Será que, na verdade, sou eu que estou fazendo um milagre quando eu benzo, ou será que, de repente, é uma divindade? Muitas pessoas, nesse aspecto, se amarguram por um período, porque falam assim, poxa, descobri que eu sou paranormal, então não tinha anjo, nada, não tinha guia, não tinha espírito, coisa nenhuma, eu perdendo meu tempo, gastando meu dinheiro, acendendo vela, fazendo isso, fazendo aquilo, e sou eu mesmo? Né? Não fique chateado, de forma nenhuma. Porque é você mais a sua divindade, é você, assim como tem um livro, né, 2 livros na verdade, né, que chama-se O Templo de Satã, não sei se você já o leu. Não. Né? Então leiam, eu já dou logo conhecimento, vai ler O Templo de Satã, do Guaiata, né? Acho que é Guaiata, porque faz tempo que eu li, muito tempo, eu tenho lá na biblioteca, é Guaiata mesmo a pronúncia. Então, ele foi tido como um grande mago negro. E ele, há muito tempo, foi um dos primeiros a escrever que quando você utiliza a tua energia, você se conecta com entidades espirituais. Olha que legal. E daí tem Barbara Ann Brennan, que foi uma cientista da NASA, que fez um livro maravilhoso e que tem auras ali, tem desenhos e imagens de aura, no qual ela concebeu utilizando um desenvolvimento das máquinas Kirlians, que captavam um campo eletromagnético, daí mais desenvolvido, olha a ciência. Então, provando que as energias existem, que existem entidades espirituais que se aproximam. Olha que legal. Né? De repente a pessoa está lá trabalhando e de repente ela percebe, e se é filmado, entidades espirituais. Até aqui em São Paulo, inclusive, para quem está fora, né, para quem está em outros locais, em outros países, né, muitas pessoas do Portugal, muitas pessoas do Uruguai, muitas pessoas de Toronto, né, do Canadá e Estados Unidos estão sempre participando, da Itália também, então, e de diversos outros locais. Então é legal vocês saberem disso. Tem aqui um amigo, a gente chama de Marjan, é um croata, e daí ele tem uma câmera que é o mesmo que vai filmando, não é só tirando foto fixa, né, estática, mas filmando realmente a tua aura. E eu mesmo já tive um problema, mesmo terapeuta. Eu tive assim um grande amigo, né, que acabou falecendo, e daí havia aquele sentimento de coisas que foram vividas, sabe aquele irmão, né? E daí o que acontece, gente? Muitas vezes nós escondemos, nós mesmos, um obsessor através da luz, porque era uma pessoa boa, era o marido, era o amante, era o irmão, era a mulher, era o filho. E às vezes os outros videntes ficam também meio... eles também não conseguem ver porque você mesmo camufla. Como esse amigo era muito bom, estava camuflado. Só que a máquina, no primeiro dia, cheguei ali nesse meu amigo, com a máquina, ele já na hora mostrou, opa, é fulano. Já tiramos na hora
na hora, e realmente estava em processo de saúde, que não se estabilizava, e tiramos na hora. Então veja que uma tecnologia, na verdade, ela testifica, ela dá o testemunho das verdades, de tudo aquilo que é verdade, gente, que não é verdade não vai dar testemunho. Sim. De todas as verdades universais, todas as verdades que foram percebidas, intuídas, sentidas através dos sensitivos, dos paranormais, dos xamãs, dos grandes sacerdotes e também daqueles que foram inspirados por inteligências extrafísicas superiores, que são chamados de anjos, extraterrestres, o nome que você quiser dar. Porque anjo e extraterrestre, gente, é a mesma coisa que vem de fora do planeta, da órbita. Então é a mesma coisa, se você quiser chamar as luzes que você vê, se está te inspirando, trazendo paz para você, né, de anjos, olha, eles não estão vindo de fora. Na realidade, né? sempre houve essa busca pelo sobrenatural, né? Sempre existiu. Faz parte de nós. Faz né? parte de nós. Né? Inclusive, a ciência, hoje em dia, as pessoas falam assim, não gosto de ouvir falar de quântico. Né? Mas, ou seja, a própria ciência, mesmo que não seja quântica, a partir do momento que nós descobrimos que o corpo é composto de células, que as células são compostas de átomos e que os átomos estão como que separados e unidos por correntes de energia, e que os átomos não se destroem, só se desagregam. Sim. Olha só, somos imortais. Agora, por que nos desagregamos? Né? Então, a partir do momento que sabemos disso, né, já fica mais fácil entender por que nós temos esse afã de buscar nossas origens espirituais, energéticas, nossas vibrações primordiais. Assim como o filho busca o seio da mãe para mamar, nós temos a necessidade de buscar nossas origens. Aliás, você está falando uma coisa que vem até a pergunta que eu ia te fazer. Sobre as limitações da evolução, né, da religião e da ciência. Quais as limitações que você vê? Olha, as limitações eu acredito que estejam nos bloqueios do religioso ou do cientista. Por quê? A ciência, gente, ela não é estática. O que você vê no dia a dia? Até em política ela não acredita, né, também. A ciência não acredita, né? Não, a ciência acredita. O péssimo cientista é que não acredita. Porque quem tem mente científica sabe que a ciência ela está em franca evolução. Então você tem verdades que já foram constatadas, comprovadas, mas a mente científica pede que você tenha uma abertura de pensamentos. Né? Porque há muitas coisas que eram tidas como verdade, que eram que tinham um aval daquele período científico, com novas tecnologias elas se desfazem. Né? Então, o indivíduo que realmente estudou de fato, que está integralizado com o conhecimento, tá? Ele é livre. Agora, muitos indivíduos criam uma bitola. E a bitola é dele, não tem nada a ver com a faculdade. Ele fez a faculdade, ele leu os livros, todos os livros vão dizer isso. A ciência, gente, não é estática. A ciência está evoluindo, aprendendo. Até, como eu acabei de falar, por exemplo, do microscópio, né? Eu não usei a palavra microscópio, mas ou seja, quando você, sem o microscópio, as pesquisas científicas vão chegar a um certo ponto. Com o microscópio se descobre nuances. E assim com o telescópio. Então, até um determinado momento, tínhamos uma crença. A partir do momento em que você utiliza novas tecnologias, aquilo se amplia e você consegue alinhar os pensamentos. E assim é o religioso. Né? Será que o indivíduo ele é religioso de fato? Ou será que ele está procurando um grupo, uma agremiação para fazer terapias? Como eu sou psicoterapeuta há muito tempo e me tornei psicoterapeuta, busquei esse meio científico, até por nascer numa casa onde havia muita paranormalidade, onde os copos se quebravam, era pequenininho, minha mãe rezava terço, as flores se mexiam e ninguém se assustava, os vizinhos se assustavam, isso era normal. Nós ouvíamos em São Bernardo do Campo, ali na região de Vila Euclides, no acampamento do DR, porque meu pai trabalhou para o departamento de estradas e rodagens, as pessoas ouviam um assovio forte à noite, aquilo além do humano, muito forte, e viam elementos mexidos nos quintais. No outro dia ninguém se espantava, era uma coisa normal. Hoje as pessoas, para provar, têm que prender o saci, tem que, né, senão, mesmo assim vão dizer que é mentira. Então perceba, a mente ela está em franca evolução, assim como a ciência, assim como o religare, as religiões. As religiões, elas foram concebidas nos primórdios da existência de forma natural por indivíduos que queriam entender mais de sua própria existência, de sua vida, queriam entender mais sobre os aspectos universais, sobre a chuva, o vento, as tempestades, os furacões e o porquê de suas emoções. Então, esta composição de diversos acontecimentos que fez com que fossem sendo criadas as religiões. E veja que elas evoluíram, porque num dado momento a pessoa acreditava que aquela pedra, o vulcão, era um deus. Assim, com um conjunto de conhecimento, as deidades, as divindades foram se transformando também.
né? Hoje se fala muito numa única unidade, né? Eu vejo isso quanto errado, né? Porque eu vejo que se é falado sem a consciência, sendo que todas as religiões, todos os sutras, todos os livros, todas as pinturas rupestres, né, mostram o indivíduo como um ser solto, conectado com uma força maior. Então, quer dizer, todo mundo tem sua conexão. Eu não posso politicamente, não estou falando de política partidária, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu não posso, ou seja, impor minha vontade e falar assim, não, vocês vão acreditar naquilo que eu quero. Eu posso até falar assim, eu tenho uma metodologia que de repente para esse grupo de pessoas está servindo, estou sendo um pouquinho mais feliz, já que estudei, me dediquei, ou senti, ou percebi mais. Sim. Então, mas tenho plena consciência que as pessoas irão adquirir conhecimento, e assim como um pai amoroso quer para o seu filho, todos irão evoluir muito mais que o Elias nesta encarnação. E você falou uma coisa muito interessante sobre a transformação, né? Já está vendo a transformação do tempo, né? De atitudes. Você acha que vai ter uma transformação também até nas línguas? Sim, mas já está vendo. Já está vendo, né? A partir do momento que nós nos conectamos, veja que hoje nós utilizamos o termo mudanças físicas Wi-Fi, também. Wireless, ou seja, as línguas, elas vão se construindo. É muito legal o que você está perguntando, que o Brasil foi o primeiro país a criar o Museu da Língua. Verdade. Né? Que infelizmente, então, né? Mas acho que voltou, né? Acho que já Tá pegou voltando, fogo, mas acho que já voltou, porque era tudo virtual. Então, veja, dentro disso nós percebemos que uma série de palavras, como o nosso abajur, por exemplo, nosso ai, né, vem da França, né? Então, as línguas elas vão se transformando e a mente também vai se transformando, as percepções. Um grande problema, daí eu vou falar de uma coisa que as pessoas assim ficam, Elias vai falar disso, o grande demiurgo, o grande Satan, o grande Maia, ou seja, para o védico, Maia é ilusão. Né? O que é o grande Satan, o Seit? Né? Isso vem de Sete, da palavra Sete, do Deus Sete. Como que era o Deus Sete, gente? Quem não gosta de ler, que pegue uns vídeos, vocês vão ver que ele era um doido, coitadinho. É verdade. Né? Assim, um malucão, revoltado. Então, quando as pessoas falam de Satã, eles querem dizer que é uma energia assim bagunçada, badernada, que são conflitos. Então, quando alguém fala assim, nossa, que bagunça, aquilo é Satã. É nesse sentido simbólico. A pessoa quer dizer assim, olha, há um desregramento, há um distúrbio, há um caos. É isso que é Satã. Não é assim uma pessoa física, um ser físico, um anjo físico. Nada disso. Mas é toda bagunça, toda baderna, toda balbúrdia. Tá? Então vejam isso, né? Estudem que vocês vão ver isso. O estudo, gente, é que liberta, que é libertário, tá ok? Todos os expoentes vieram dizer isso. Costumo dizer que Siddhartha Gautama veio ensinar isso, Lao Tse veio ensinar isso, com o seu Tao Te Ching, né? E também Cristo veio passar isso, e assim todos os outros também expoentes. Pitágoras já passava isso com outras, né? Ou seja, as verdades, todas elas se conjugam, todas elas se unificam, e a ciência, as tecnologias só testificam aquilo que o místico, o mago de verdade já sabe. Então, quer dizer, o novo homem está se formando. Vai haver uma separação? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, que agora já estamos na indústria, numa nova revolução industrial. Né? A primeira revolução aconteceu ali com o trem, a Maria Fumaça, o tear, etc. e tal. Então já passamos por outras revoluções também, né? E agora já estamos na quarta revolução. Qual é essa quarta revolução? Ela só se faz porque, graças às outras revoluções, então teve a evolução mecânica, agora a informática, né? Ou seja, o conjunto a conexão é importante, e o conjunto de informações que o computador disponibiliza é que faz com que ele possa utilizar a mecânica e as fábricas funcionarem sozinhos, e já existe em alguns lugares do mundo. Os países mais avançados são a Suécia e a Noruega, que estão mais avançados, e até porque eles já são mais avançados mesmo. Até o país que criou isso, né, isso tudo surgiu em 2012, lá na Alemanha, né, a indústria 4.0, e com essa conjunção onde a fábrica fica sozinha, o computador faz tudo. Inclusive eu já trabalhei em rádio há tempos atrás, né? Trabalhei numa rádio aqui, né? E que ela era ligada à pode falar? Que era ligada à Rádio Mundial ali. Eu não lembro se era a Rádio Tupi, porque eles tinham a Mundial Tupi, ou se era a Mundial. Então havia uma rádio que o Valdemar Sigrão falava, tá aqui, Elias, essa rádio, faz um tempinho que eu já saí de lá, e a rádio funcionava sozinha, totalmente sozinha, não entrava ninguém. Inclusive, até para ver se tivesse uma chuva, um raio, tinha câmeras para a pessoa ver de longe se deu algum problema, sei lá, de repente um raio, furacão, né, alguma coisa. Sim. Mas, enfim, então,
esta visão, gente, que já acontece, hoje eu estava falando com uma pessoa, né, que conheci, tem um amigo, né, que é o Tiririca. Olá, Tiririca, aí de Fernandópolis, Dr. Alfonso Albuquerque, um beijo para você, da paz profunda, meu amigo. Então, por exemplo, conheci fazendas dele que ele já usava isso há muito tempo, que só tinha um funcionário para cuidar. Então tinha a esposa do mesmo que ficava cuidando da casa, e a coisa era tão bem gerida que um único funcionário cuidava da fazenda inteira. Né? Então isso está mudando muito, vai mudar a questão, a relação de trabalho, pessoas trabalho, as pessoas terão que estudar muito mais, que mesmo quem não quer estudar vai ter que estudar. Né? E as pessoas vão ter que dar um salto de qualidade, ou seja, vamos ter que sair do Homo sapiens. Só isso que vai fazer com que o homem comece a se transformar num outro tipo de homem, que Deus e os cientistas é que vão batizar, não sou eu, tá bom, gente? Mas talvez o homem conectalis, talvez, né? De conexão, talvez o homem homo hi-fi, sei lá, tem homo sapiens, homo hi-fi, não sei, gente. Homo tecnológicos, né? Sei lá, não sei qual vai ser o nome que vão dar, né? Mas, ou seja, isto vai mudar. Assim como nós hoje estamos utilizando, se você utiliza o Chroma Key vai ser utilizado por crianças em casa. Com certeza. Já tem criança utilizando ali algumas tecnologias. Verdade. Né? Os blogueiros, tudo mais. Então, verdade. mas mesmo isto vai mudar, porque a internet vai ser nos óculos, que já estão ficando baratos. Eu lembro de ter visto, eu atendi muito militares, então lá na década de 90 eu atendi uma pessoa que era capitão, e ele me mostrou um relógio que você passava na frente de um computador qualquer, e você pegava as informações. E isso há muito tempo também, já há uns 2 anos, já saiu isso no Olhar Digital. Então veja, só que eu vi lá na década de 90, então até chegar no Olhar Digital, que não é todo mundo que pode, demorou bastante tempo. Aquilo que a gente via em filme de 007, né? Por exemplo, aquelas pequenas moedinhas que se colocava para espionar, seguir a pessoa. Então hoje isso já é vendida de forma que qualquer pessoa pode comprar para você pôr no seu carro, para você monitorar o seu filho, para você não perdê-lo, né? Então é usado por bem. É claro que infelizmente, né, nem todas as pessoas estão afinadas ali, né, organizadas pensando só no bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essas coisas já são reais. Como você vê a possibilidade, que já vem alguns países implementando o lance do chip nas pessoas? Algumas pessoas são totalmente contrárias, dizendo que você vai ficar escravo ao bel de quem, né, do governo. Elas já são escravas, elas não já sabem. São, né? Como que você vê isso, essa possibilidade? Que, aliás, já estão com ideia até no Brasil de ter o implantamento do chip, né? Olha, o chip será uma realidade futura, não tem como, gente. Até porque você que está falando, eu não sou... Não, você é. Hoje os bancos estão se transformando logo. Quem não quiser mexer com algo digital vai ficar sem dinheiro nenhum. Porque o dinheiro, até por conta de proteger as pessoas de assaltos, de uma série de coisas, né? Então estão surgindo novas tecnologias. Ao mesmo tempo você fica preso ao sistema bancário, ao sistema político do país ou da região ou do bloco, porque às vezes o país não tem nada a ver, o país não manda nada. Quem manda às vezes é o bloco e pronto, acabou o papo. Né? Às vezes o país não tem poder nenhum. Então você fica preso, na verdade, à questão do bloco. Então as pessoas já são, você está aí achando que você é o quê? Você já está preso a um sistema. E hoje em dia, não é como antigamente que existia uma ilha que você podia correr e ficar lá que nem Robinson Crusoe. Isso não existe mais. Só lamento, não tem mais, acabou. Não tem mais montanha onde você pode falar, eu vou, esse é uma seta. Não, as montanhas já tem dono, né, também já existe ali. Olha, até o Google Maps da sua casa. Então, se tem o Google Maps, imagine dentro das questões logísticas ligadas às Forças Armadas, não só daquele país, mas de diversos, né, outros, e dos blocos. Tudo é bloco, tem o bloco americano. Quem manda no bloco americano? Então, os Estados Unidos, pronto, é um grande império e que comanda. A China está lá né, com os Estados Unidos ali, né, um bloco asiático, então tem perto ali tem o Japão, tem a Península Asiática, tudo. Mas acontece que o grande poderio ali é a China. Né? Então veja, são blocos ainda, a Rússia tem um grande, uma territorialidade muito grande, tem terras e terras e terras e tecnologias também, né, já de muito tempo. Então poderíamos dizer, tem esses 3 blocos e pronto, né? Então tem esses 3 blocos no mundo que comandam e a gente segue, pronto, e você vai seguindo e não adianta. Eu estava vendo, e posso falar isso, porque, né, é público, né? Então, no Brasil está num período de política, onde vamos votar, e fiquem sabendo, sou jornalista também já há muito tempo.
Tá? Então, tenho meu MTB como jornalista, já escrevi colunas desde a década de 80. Então eu gosto, é minha natureza, eu gosto de pesquisar, de ficar até tarde vendo o que os correspondentes estrangeiros falam, e não apenas de um grupo, mas de diversos grupos. Então eu tenho visto muitos políticos falando coisas que na verdade não tem nada a ver com eles, é que são acordos internacionais, isso já vão vir. Sim. Não tem nada a ver com eles, eu não vou falar aqui porque eu não quero apanhar deles. Mas enfim, então, se você quer saber, tem uma pessoa, tá, que eu não estou dizendo que vou votar, não estou fazendo campanha, não vou falar o nome, mas tem uma pessoa que fala assim, isso daqui tudo é besteira, gente, tudo que eles estão falando, sabe por quê? Né? Eu não vou falar o nome de quem é, né? Mas por quê? Porque realmente são acordos internacionais. Daí eu vejo uma política falando, outro político falando que vai fazer aquilo, mas aquilo já é acordo, qualquer um que vai entrar, aquilo vai virar. Porque não é Brasil que está decidindo, não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver conosco. Antes, sabe, não existe uma agenda nossa, é uma agenda de bloco. É uma nova ordem. Vocês podem prestar atenção. Então, várias pessoas estão falando, eu vou fazer isso. Eles só estão usando a palavra para dizer a mesma coisa. Porque, sabe como é feito um plano diretor de uma cidade? Né? Eu fiquei anos e anos atendendo pessoas aí pelo interior. Só falava assim, poxa, Elias, eu abri aqui uma firma e fali, abri outra firma ali e fali. E daí eu fazia numerologia, usava telepatia, usava vidência, usava isso. Daí depois eu fiz um curso de cidadania. Tá? Daí eu falei, que besteira, gente, fiquei gastando minha evidência, fiquei usando numerologia, fiquei usando uma série de coisas. Porque no curso daí eu aprendi que existem o seguinte, existem contratos que já são feitos, isso no mundo todo, nas cidades, as cidades todas, independente de política que vai reger ali, então ela está num ponto geográfico do planeta. Eu vou falar bem didático que todo mundo vai entender. A sua cidade está num ponto geográfico do planeta. Sua cidade está num estado, que está num país. Este país faz parte de um continente. E este continente já tem uma série de acordos internacionais pré-estabelecidos. O que desenvolve-se num país vai se desenvolver ali, independente da política que se tem. Tá? Então isso já está. Então tem coisas que não conseguem mudar. De repente você quer abrir uma fábrica de suco de laranja no lugar errado, tu vai falir. Agora, se você entender disso, vai dar muito certo. Porque já existe o plano diretor da sua cidade, tem o plano diretor do seu bairro, tem o plano diretor do seu estado, tem o plano diretor do seu país. Então, gente, muita coisa. Eu vejo muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer isso. Não, mas aquilo já está. Se ele não foi eleito, vai ter aquilo do mesmo jeito. É verdade. Não tem. É verdade. Mas que nem eu não sabia nada disso. Então ficar gastando tempo, amigos esotéricos que estão aprendendo, fazendo mapa astral, gastando, sabe, miolo, deixando meu cabelo branco com coisa que não tem nada a ver. Vai fazer um curso de cidadania, vai entender mais, olha a ciência, vai entender mais a história do mundo, a globalização que existe, de como os países são, de como eles foram criados e o porquê que eles foram criados e os outros países que estão influenciando. Você vai entender muita coisa, não precisa gastar seu tarô. Okay. Você viu só, né? Uma aulinha de leve, né? Vamos falar um pouco agora dos teus livros, dos teus produtos. Que tem a ver com tudo isso, né? Com certeza. Então, vamos colocar aqui, ó. Bom, são 9 livros, né? Na verdade, agora para venda eu tenho 4 livros que podem ser comprados em qualquer parte do mundo através do blog, que é o Bispo, que é o meu nome, viu, gente? Meu nome é Bispo mesmo. Só o quarto, que é algarismo romano, por causa da numerologia. Então é Bispo Quarto, né? .blogspot.com. Daí você vai entrar lá, clica na capinha. Neste livro, eu, como o mundo está mudando, eu não quis só escrever um livro. Foi assim uma despedida, porque eu benzi muito, curei muito, né? Então, o que acontece? Nesse livro, não apareceu nenhuma foto aqui, né? Mas ele tem várias fotos, né? Da minha, aqui, ó. Tem várias fotos do Elias de locais importantes, que aqui em Fernandópolis, meu primeiro espaço em Fernandópolis, né? Onde eu abri ali para dar cursos, palestras, né? Então tem fotos desde meus 7 anos, quando eu comecei a decorar, aqui da minha mãe, Dona Maria Chagas Bispo, que era conhecida como Dona Maria Sergipana, ou Dona Maria Lampião, porque ela era muito destemida. Minha mãe, gente, ela morreu, do lado da cama dela tinha o facão dela, né, e o chicote de couro, porque minha mãe era viu Lampião de verdade, antes do Lampião morrer. Mulher porreta. Ela chegou a ver, ela sempre falava, Lampião, aquele cavalo cheio de prataria que eles usavam, ela chegou a ver Lampião. Né? Aqui a escola que eu estudei está do mesmo jeito. A única coisa que fizeram na escola é que aqui tem um telhado que cobriram, né? Ali o local para as crianças jogarem. Né? Então, daí é um livro biográfico. Por quê? Para que as pessoas entendam que o livro é verdadeiro, que não é que é negócio de pegar qualquer oração e jogar. Não. Eu fiz muitas orações, gente, né?
em vários locais do Brasil, em garimpos, curei muita gente, são orações assim porretas, né? Aqui é meu espaço, Arte de Ser, que eu tive em Moema, né? E são vários, ou seja, o livro é biográfico, eu vou colocando e vou falando, olha, gente, essa oração, eu peguei em tal época, essa outra, né? Aqui o programa de rádio, que muita gente me lembra do Elias ali do rádio, né? E do Elias Loiro também, né? Que é claro, estou em transformação, gente, né? Tem uma energia... Somos mutantes. Né? Mutantes, né? Aqui é o último consultório que eu tive lá em Fernandópolis, né? Fazendo rádio também. Bom, enfim, tem vários, esses tem que comprar. Daí tem um glossário também, onde explico coisas, por exemplo, campo do éter, espaço e dimensões dos universos existentes para a consciência mística. Cão coxo, o que é o cão coxo, gente? Né? Quando você ora, sai o cão coxo. O que é o cão coxo? É o diabo de uma só perna, ou que parece mancar quando se materializa. Sabe aquele que fica que nem o Saci? É um cão coxo. Sim, sim. Né? Então, cão coxo é isso. Né? Catimbó, feitiçaria nordestina criada a partir da junção da magia do catolicismo europeu, do espiritismo de Allan Kardec e da pagelança do norte. Foi criado exatamente, tem muita gente que fala, eu gosto tanto, né? Da não banda, né? Não banda é na quimbanda, né? Fala nossa, é tanta informação que às vezes foge aqui. Estou lembrando, Terno Branco, né, do Zé Pilintra. Então a pessoa fala do Zé Pilintra, não sabe que o Zé Pilintra criou o catimbó, gente. Né? O Zé Pilintra, quando ele vem de fato ali, né, que não é animismo, né, que é ele mesmo, né, ou que é alguém da falange, é o falangeiro, daí ele tem todo o conhecimento de catimbó. Né? Eu aprendi catimbó com a minha mãe, né? Vou dar uma coisa de catimbó. Sabe você que tem sempre espinha, ou quando você come aquela feijoada que fica saindo espinha, você vai notar que dá uma corridinha no seu ouvido cria ali uma cerinha. Então essa cerinha você vai passar assim o dedo e passa em cima, você vai ver que aquela espinha some. Olha. Mas tem que ser no começo, não é a espinha já explodindo, não. Então tem aqui, olha, tá vendo esse glossário para você saber, né? Febre terçã, febre quaterçã, febre quinterçã. Hoje precisa que o Brasil tá cheio. Né? Oração para cachumba, então orações que aprendi desde a minha mãe e várias outras, as de magia, gente, de amarrar, tá? De amarração não é da minha mãe, que ela detestava, ela desamarrava, tá? Um dos problemas com a minha mãe. Vou mostrar o outro mais resumidamente, o tempo dá pra gente mostrar todos. Então, esse aqui, os sonhos. Osso de sonhos, né, que é baseado. Não vou mostrar assim tudo, mas eu sei. Então ele tem símbolos arquetípicos universais, que funcionam para todos. Símbolos como estrada. Então a pessoa, além dela poder aprender mais sobre sonhos, se você joga tarô, você vai entender mais. Se você é psicólogo, você vai entender mais. Perfeito. Se você trabalha, é educador, você vai entender mais. Se você não é nada, você vai ficar mais esperto, mais inteligente e vai entender os sinais holísticos universais. A linguagem assim é muito, eu sempre tenho uma linguagem muito didática. Esse é o último livro, que é um livro de simpatias, é um relançamento, né, com simpatias que usei durante muito tempo. O que são simpatias? São tecnologias, né? São pequenas tecnologias, gente, que nós utilizamos. Isso, para as pessoas. É a capa também, criada por mim, viu, gente? Bacana. Né? Então, a capa criada, né, por mim ali. Essa foto aqui é da minha sala, inclusive, tá? Então são tecnologias, por exemplo, você sabe que o Arruda ele tem um grande poder de cicatrização. Então coloca lá, use para tal ferida, Arruda. O açúcar, né? O açúcar ele cicatriza, que é uma maravilha. Desde que eu não tenha diabetes, fique claro, tá bom? Mas então eu vou usando essas tecnologias. A pessoa fala, nossa, eu usei aquilo, deu certo. Mas são tecnologias. Esse é o domínio da vida em suas mãos. É o segundo livro de quirologia. Então primeiro foi o manual prático de quiromancia, né? Eu faço assim releituras mais precisas, né? O primeiro lancei pela atriz. Então esses desenhos eu que fiz ainda no meu consultório lá de Fernandópolis, por isso que muitas pessoas vão ver ali, né? Fiz muito sucesso lançando já livros. É que muitas pessoas falam, poxa, mas eu mesmo, às vezes eu mudo a cor do cabelo, gente. Eu também posso, né? Eu sou uma pessoa livre, sou uma pessoa de bem comigo, posso. Então, né? Daí fui colocando. Existem mais linhas, né? E já tem outros livros no prelo, só que a gente tem que vender, né? Precisa de um dinheirinho também para fazer uns lançamentos legais, tá bom, gente? Então, como ver o tempo que a coisa vai acontecer, tá? Eu também posso dar cursos, vocês podem adquirir ali vários livros e me chamar para dar cursos, né? E agora vamos falar, né? Porque o ambiente está tão cheiroso, né? E fala a respeito desses produtos aí. Então, os perfumes, esses perfumes são assinaturas, né? Com a essência da alma. Então os perfumes que eu assino, por quê? Eu trabalho com aromas, com magia prática há muito tempo.
Então daí tem esse pessoal que trabalha, que tem um conhecimento muito amplo, uma dedicação muito grande, que é a essência da alma. Então daí eu ouvi a proposta, de repente eu assinar, e falei, tá, eu quero assinar, mas eu quero saber as essências, eu quero também ajudar a selecionar as essências para criar um efeito, né, para que as pessoas possam usar, não ser só um perfume gostoso, é um perfume gostoso que te abre caminho, que traz dinheiro, que melhora o amor, a sexualidade, porque as essências, gente, têm um grande poder. Elas eram usadas no Antigo Egito, em Luxor. Para quem está viajando para o Egito, vai lá para Luxor. Você ainda vai ver ali as bacias onde eram colocados os perfumes. Para quem está viajando para a Índia, nossa, os aromas, os perfumes já eram utilizados. E daí na Itália, os França... espíritos também, né? Olha, tudo, além de espantar, de tirar energias negativas, eles também equilibram os chakras, tá? Equilibram o campo áurico, né? E tem uma função mesmo, que nem a lavanda, ela realmente tem um efeito cicatrizante, de fato, de verdade. Tá? Então existem ali, acho que o primeiro livro de aromaterapia foi lançado em 1950, me parece. Tá? Então existem assim, coisas muito interessantes, tá? Que foram descobertas, já sabia-se no passado, e hoje em dia com novas tecnologias estão escrevendo e fazendo também. Entendi. Até fiz uma reciclagem agora nesse mês, não faz nem um mês, né, de novo de aromaterapia. Né? Então sempre estudo, estou sempre, né? Então por isso lançar, e tem pessoas dando testemunhal do como tem equilibrado a vida, porque você equilibrou o campo áurico, equilibrou os chakras, e daí você, é claro, está trazendo energias positivas. E tem os CDs também, né? Tá. De reprogramação mental. Acho que eu posso esticar a mão aqui. Pode esticar. Né? Deixa eu ver se dá uma esticadinha, gente, né? Se eu trouxe Não, aproveitando e falando, o programa Planeta Zen, sexta, sábado e domingos, às 11 da noite, tá bom? Deixa eu ver se eu trouxe. Depois vai ter o YouTube. Pronto. Olha lá aqui, tá aqui. Ó, então tá aqui, olha. Tá aqui, vamos mostrar aqui. Deixa eu tirar essa capinha para não ficar brilhando ali. Isso. Só que eu consigo tirar. A capinha é tão firme, tão forte. Aqui tem uma... Opa. Vou usar a tecnologia do dente, gente. Não tem problema. Pronto. O melhor mesmo para abrir aqui é que ele é bem lacrado. A caneta. A caneta. Pronto, gente. Aqui, ó. Não precisa nem do dente, que nem meu dente não deu para abrir aqui, né? Então vamos lá. Aí. Aqui assim. Olha, tá aqui. Né? Então são CDs de reprogramação mental, porque no decorrer do dia a gente aprende um monte de coisa errada. A gente aprende, você não pode, você não vai conseguir, você não nasceu rico, você não nasceu em berço de ouro, não, você não é branco, você não é loiro, você não é preto, você não tem tanquinho, você... E daí nós vamos acreditando, não dá, não posso, não consigo, não vou, né? E daí a vida desanda, gente. Daí não tem benzimento, tem Pai de Santo, não tem sutra, não tem jejum, não tem meditação que dê certo se você não se acredita. Tá? Então, falando ainda de ciência, falando dessa conjunção, veja que todas as religiões hoje estão muito psicológicas. Antigamente não era assim. Então, mas hoje em dia as religiões todas estão até contratando terapeutas e psicólogos e utilizando realmente reprogramação mental, falando, não, utilize somente, vá adiante, que você pode, né? É realmente essa conjunção. Vai chegar um dia que tudo vai ser muito misturado, né? Então até as religiões estão vendo que é importante você pensar, né? E ao mesmo tempo vemos religiões que utilizavam só a questão do pensamento, de você estudar, de você buscar a teosofia, a teologia, de você buscar a ontologia, né? E que hoje estão usando magia. Né? Até religiões que falavam, não pode tomar banho, não pode isso, não pode dar descarrego, e hoje estão usando tudo, então tudo está se mesclando, né? Que é realmente já a nova percepção da nova ordem cósmica universal, porque pensando de forma positiva, a nova ordem cósmica universal que a era de Aquário estabelece, né, que tem esse planeta ali de Saturno, né, atuando, né, para trazer essas boas novas, ela requer que nós realmente façamos essa imersão e percebamos que tudo está interligado, que aquilo que Cristo falou é aquilo mesmo, que aquilo que os grandes xamãs diziam, né, que tudo está conectado, tudo está interligado, é isso mesmo, tá? Ou seja, que os grandes místicos do passado diziam aquilo mesmo, a ciência está nos levando a isso. Que bacana, o programa está acabando, você vê que aula, eu adoro o Bispo, a gente aprende cada vez mais, né?
E ele está conosco na MKK Web Rádio, todas as quartas-feiras, né, Bispo? Quero que você falar um pouco, você está atendendo os nossos ouvintes, né? Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, Elias Luiz Bispo IV e o Mundo Espiritual. Então, eu sempre falo de um tema, de uma temática, para que seja reflexiva. É importante você ter informação, elementos para refletir e entender realmente como as energias atuam em sua vida, como se posicionar diante da vida e direcionar a sua vida adiante. E também faço os atendimentos. Então os atendimentos são feitos através da paranormalidade, mas utilizam um tarô, uma carta, ou seja, já trouxe até vela para falar de como que é a magia das velas, já trouxe erva para falar das simpatias com o manjericão e por aí se vai. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, estou aqui na MKK, né? E você pode se conectar com a MKK e acompanhar o programa Elias Luiz Bispo IV e o Mundo Espiritual, sempre levando informações, conhecimento, levando... ou seja, toda a experiência de vida, como Vodunnon, como Babalaô, Babalorixá, como também sacerdote de diversos outros campos, depois eu vou falando com vocês, né? Ou seja, e também como terapeuta que sou, né? Sempre me reciclando todos os anos, sempre me aprimorando, como jornalista que sou, né? Como empreendedor que sou, ou seja, levando um pouquinho da minha vida para vocês, ok? E eu gostaria também de lembrar, gente, que no dia 22... Tá? No dia 22, eu vou estar no Festival da Primavera. Festival da Primavera e Feira Mística Anjos da Luz, que começa às 10 horas da manhã, ou seja, eu vou estar lá desde as 10 horas até as 22 horas, a não ser que falte fôlego, mas eu acho que geralmente eu costumo ficar. Tá? Então fica lá, né? Você está passando, na Rua das Rosas, número 86, tá, em Mirandópolis, ao lado do metrô Praça da Árvore. Então, olha, uma oportunidade para vocês fazerem aquela consultinha, com o mesmo preço que eu cobro há 4 anos, né, uma consulta bem basada, e depois uma palestra onde eu vou falar, lá por volta das 3 horas, do poder oculto da mente. Então, saiba como utilizar o seu poder oculto, a sua energia oculta para você conquistar coisas, para você usar a sua telepatia, ou desenvolver suas habilidades, suas capacidades. Fora disso, todas as sextas-feiras eu tenho as cestas esotéricas no meu consultório que fiz em São Bernardo do Campo, na Avenida Senador Flacker, número 62, Conjunto 22, ali na Vila Euclides, perto de tudo, gente. Perto tem trólebus, está ali perto do Estúdio de Cinema Veracruz, do lado do cemitério tradicional de São Bernardo, perto da prefeitura, né, perto de tudo. Então, ali, todas as sextas-feiras tem um precinho menor. Então, para terapias, né, para psicoterapia e outras formas de terapias, quanto também para consultas, estão mais baratas. Fora disso, tem as consultorias holísticas, na qual eu peço para a pessoa gravar. Sim. Não é nem que eu deixo. Eu peço para a pessoa gravar, porque como eu vou usar a paranormalidade, a evidência e o know-how de vida que tenho, muitas vezes a pessoa está esperando que eu fale assim, será que a vizinha está, de repente, pondo olho gordo? De repente a questão é outra, eu já vou te dar um monte de informações, você gravando e ouvindo a gravação, com certeza você vai se livrar das energias negativas, vai equilibrar a sua vida, vai ser mais bem sucedido, e daí o que eu iria ganhar com isso? Pessoas felizes, bem equilibradas, bem estruturadas, até porque essas pessoas, quando precisarem, porque já evoluíram, eles querem evoluir mais um bocadinho. O que você me orienta para abrir essa firma, para auxiliar essa pessoa, aquilo outro? É assim que as pessoas se tornam amigas e voltam. Telefone 28310633, 28310633, 99747-8673, 99747-8673 ou 97473-7269, 97473-7269, lembrando do 11 na frente, hein, gente? Então, e lembrando que o Elias não atende online, gente. Não adianta ficar fazendo perguntas. É só aqui na MKK, tá? Ou onde eu sou convidado, né? E posso estar indo ali, tá ok? Nos programas onde eu sou convidado, porque daí eu estou motivando, dando fé, mostrando para você que funciona mesmo, que a energia é real, te resgatando. Sabe, Marcos? Quando a pessoa ela vê que você está falando com procedência, ela fala, poxa, eu tenho por que acreditar. É verdade. Existe conexão com o mundo espiritual. Então, só isso já é terapêutico e já resgata. Tá ok? Então seria isso. Quero agradecer ao Bispo, seja sempre bem-vindo, né? E além de nosso parceiro aqui da MKK, Planeta Zen, unindo pessoas para um mundo melhor. Tchau, tchau.